Jerusalém já tinha um templo, mas Herodes decidiu reconstruí-lo, não apenas para reformar, e sim para impressionar o mundo inteiro. Ele ampliou a plataforma, moveu toneladas de pedra, trouxe artesãos especializados e ergueu uma estrutura tão grandiosa que até os discípulos de Jesus ficaram admirados ao olhar para aquelas paredes. Não era apenas um projeto religioso, era também político, estratégico e calculado. Mas o que exatamente mudou naquela reconstrução? O que foi adicionado, alterado, expandido? Hoje você vai entender cada detalhe dessa obra monumental e por que ela transformou Jerusalém para sempre. Você sabe que o templo de Herodes não foi construído apenas com pedra e ouro? Cada detalhe foi planejado para esconder segredos espirituais que mudaram para sempre a relação entre o humano e o divino. Descubra agora o que a história nunca revelou. Para entender verdadeiramente o que aconteceu com o templo de Herodes, é fundamental que você saiba quem era este homem que marcou Jerusalém de forma tão profunda. Herodes não era apenas um rei, era um construtor visionário, um estrategista político e, para muitos estudiosos da história e da espiritualidade, um homem tocado por uma ambição que transcendia o meramente material. Ele nasceu em uma família idumeia, descendente de povos que haviam se convertido ao judaísmo, e isso significava que sua legitimidade como líder judaico era constantemente questionada pelos judeus mais tradicionais. Quando Herodes subiu ao poder, em torno de 37 a.C., Jerusalém vivia sob domínio romano. A cidade era importante, sim, mas não era a metrópole radiante que Herodes imaginava. O templo que existia naquela época era o templo do segundo período, reconstruído séculos antes pelos judeus que retornavam do exílio babilônico. Esse templo, embora sagrado e venerado, era comparativamente pequeno e modesto em relação aos monumentos que Herodes tinha em mente. É aqui que compreendemos a verdadeira motivação de Herodes. Ele não desejava simplesmente reformar, desejava transformar. Em sua mente, a reconstrução do templo era a oportunidade perfeita para realizar 3 objetivos simultaneamente. Primeiro, ganhar a aprovação e o respeito do povo judeu. Segundo, demonstrar seu poder e riqueza ao mundo romano. Terceiro, deixar um legado arquitetônico que duraria séculos. Herodes iniciou este projeto monumental por volta do ano 20 a.C., mais de 20 anos após sua ascensão ao trono. A decisão foi anunciada publicamente e recebida com uma mistura de esperança e desconfiança. Os escribas e sacerdotes compreendiam que um novo templo poderia revitalizar a vida religiosa de Jerusalém, mas também temiam que a estrutura política e religiosa fosse abalada durante a construção. A primeira coisa que Herodes fez foi expandir drasticamente a plataforma sobre a qual o templo seria erguido. Ele ampliou a área em quase 8 hectares. Uma façanha de engenharia praticamente impossível para a época. Para isso, foi necessário mover milhões de toneladas de pedra, escavar encostas, construir enormes muros de arrimo e criar estruturas de sustentação que desafiavam os limites da tecnologia disponível. Este trabalho levaria décadas e consumiria recursos incalculáveis. A Bíblia faz referência a este projeto extraordinário de forma muito reveladora. Em Marcos 13:1, quando os discípulos admiravam as estruturas do templo, Jesus lhes diz: "Vês estes grandes edifícios? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." Esta passagem é profundamente significativa, porque mostra que até mesmo Jesus reconhecia a magnitude e a importância do que Herodes havia construído. Os discípulos não estavam apenas impressionados, estavam maravilhados pela escala, pela precisão e pela beleza daquelas estruturas. Mas há algo ainda mais profundo nisso. A reconstrução do templo não era apenas física, era também uma afirmação espiritual. Herodes
Compreender que o templo era o coração religioso de Jerusalém, o lugar onde o sagrado e o material se encontravam. Ao reconstruí-lo em escala grandiosa, ele estava afirmando sua legitimidade como guardião da fé judaica, mesmo sendo de origem idumeia. Era uma declaração política e espiritual ao mesmo tempo. Os detalhes arquitetônicos começaram a revelar-se gradualmente. Herodes trouxe artesãos especializados de toda a região do Mediterrâneo. Havia construtores egípcios, pedreiros gregos, mestres de obra fenícios. Cada um deles contribuía com seu conhecimento e experiência para criar algo que fosse verdadeiramente sem paralelo. O ouro foi aplicado em abundância. As pedras foram polidas até brilharem como pérolas sob a luz do sol. E os portões foram feitos de bronze que cintilava de forma quase ofuscante. O pátio externo foi expandido, permitindo que multidões muito maiores participassem das cerimônias e dos sacrifícios. O pátio das mulheres ganhou dimensões mais impressionantes. Os pórticos, estruturas colunadas que cercavam o templo, foram elevados e decorados com magnificência que rivalizava com os edifícios mais importantes de Roma. Aqui é onde compreendemos verdadeiramente o que diferenciava a reconstrução de Herodes de tudo que havia existido antes. Não se tratava apenas de restaurar o que estava danificado ou desgastado pelo tempo. Tratava-se de reinventar a estrutura espiritual de Jerusalém. Cada coluna, cada porta, cada cortina tinha um propósito. Cada detalhe era pensado para elevar a consciência do adorador, para levá-lo através de uma jornada de espaços progressivamente mais sagrados, até o Santo dos Santos. A construção iniciou-se com grande entusiasmo e determinação, mas logo enfrentou resistências. Os sacerdotes e os líderes religiosos preocupavam-se que a obra profanasse o templo existente. Herodes, com sabedoria política, resolveu este problema permitindo que o templo continuasse funcionando durante a maior parte da construção. Sacerdotes continuavam oferecendo sacrifícios, pessoas continuavam adorando, enquanto ao seu redor erguia-se uma estrutura nova e magnífica. Este é o contexto que você precisa compreender para apreciar verdadeiramente o que vem a seguir. Herodes não era um vilão, era um homem complexo, movido por ambições políticas e espirituais legítimas. Sua reconstrução do templo foi uma das maiores realizações arquitetônicas da antiguidade, e ela realmente transformou Jerusalém de forma irreversível. Se você deseja compreender os detalhes específicos dessa transformação, os números exatos, as estruturas ocultas, os símbolos que Herodes incorporou propositalmente, então continue acompanhando. Inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas partes, onde revelaremos cada detalhe desta obra monumental que mudou Jerusalém para sempre. Deixe seu like e ative as notificações para acompanhar esta jornada reveladora. Agora que você compreende quem era Herodes e por que ele decidiu reconstruir o templo, é hora de mergulharmos nos detalhes específicos desta transformação extraordinária. Cada mudança, cada ampliação, cada nova estrutura que Herodes introduziu tinha um propósito profundo. Não apenas arquitetônico, mas também espiritual e simbólico. A plataforma do templo é onde começamos a compreender a verdadeira magnitude do projeto. O templo antigo, aquele reconstruído após o exílio babilônico, estava situado sobre uma plataforma relativamente modesta. Herodes decidiu expandir esta base de forma radical. Ele ampliou a plataforma para aproximadamente 488 metros de comprimento e 315 metros de largura, uma área gigantesca que transformou o monte do templo em um espaço verdadeiramente monumental. Para conseguir isto, Herodes teve de fazer algo que parecia impossível na época: elevar toda a estrutura usando arcos e câmaras subterrâneas.
Sob a plataforma principal, ele construiu uma série de estruturas de alvenaria que funcionavam como pilares imensos. Estas câmaras subterrâneas, conhecidas historicamente como os Arcos de Herodes, eram tão massivas que algumas delas existem até hoje. Você pode imaginá-lo. Toneladas e toneladas de pedra calcária, cortada com precisão e encaixada sem argamassa, sustentando uma plataforma que suportaria dezenas de milhares de pessoas. A escolha da pedra calcária não era aleatória. Os construtores de Herodes selecionaram blocos de uma pedraria próxima a Jerusalém, conhecida por produzir uma pedra de qualidade excepcional. Alguns destes blocos pesavam mais de 100 toneladas. Blocos tão imensos que os estudiosos modernos ainda questionam como os antigos conseguiam movê-los. Não havia máquinas como as temos hoje. Havia apenas alavancas de madeira, polias, cordas e a determinação de milhares de trabalhadores. A precisão da construção era espantosa. Os blocos de pedra eram cortados tão precisamente que encaixavam perfeitamente uns nos outros, sem deixar espaço para uma faca passar entre eles. Esta era uma característica que Herodes aprendeu de arquitetos que trabalhavam em projetos romanos. A ideia de que a engenharia deveria ser ao mesmo tempo funcional e bela, que a precisão era uma forma de honrar o trabalho. Mas agora chegamos a um aspecto verdadeiramente revelador. Herodes não apenas ampliou a plataforma, ele também construiu novos pórticos, estruturas colunadas que cercavam toda a área externa do templo. O pórtico real, localizado no lado sul, era particularmente espetacular. Tinha 4 fileiras de colunas, com 162 colunas no total, criando um interior que parecia ser um bosque de pedra. Alguns historiadores argumentam que este pórtico foi inspirado em estruturas helênicas, em templos dedicados a deuses gregos. Isso é importante porque revela como Herodes estava tentando criar uma síntese entre a tradição judaica e a influência cultural greco-romana. A Bíblia faz uma referência intrigante a este espaço. Em Atos 3:11, a narrativa menciona o Pórtico de Salomão, dizendo que Pedro e João se encontravam ali com as pessoas. Este pórtico era uma estrutura tão imponente e tão central na vida religiosa de Jerusalém que servia como um ponto de encontro natural para pregadores e discípulos. Era um espaço de encontro entre o sagrado e o cotidiano, um lugar onde o espiritual e o mundano se tocavam. Os portões do templo eram outro detalhe que mudou radicalmente com a reconstrução de Herodes. O templo antigo tinha portões significativos, mas Herodes expandiu e embelezou estes acessos de forma extraordinária. Havia o portão dourado, no lado oriental, revestido de ouro que brilhava ao amanhecer. Havia o portão de Nicanor, que separava o pátio das mulheres do pátio de Israel. Havia o portão da fonte, do lado sul, por onde passavam os peregrinos que chegavam da cidade. Cada um destes portões tinha uma dimensão que ia além do meramente funcional. Eles representavam transições sagradas. Conforme o peregrino passava por cada portão, ele estava deixando para trás a profanidade e aproximando-se gradualmente do sagrado. A Epístola aos Hebreus 10:19 refere-se a uma nova e viva caminho que ele nos inaugurou através do véu, isto é, através da sua carne. Esta linguagem de transição, de véus e caminhos que levam ao sagrado, é exatamente o que Herodes estava criando arquitetonicamente no seu templo. A decoração também mudou de forma dramática. O templo antigo tinha decorações, sim, mas Herodes levou isto a um novo patamar. As paredes foram revestidas de mármore branco, trazido de quarries distantes. O interior do templo, propriamente dito, a câmara mais sagrada, manteve a simplicidade exigida pela tradição judaica, mas os espaços circundantes explodiram em decoração. Havia cornijas entalhadas, molduras ornamentadas,
painéis esculpidos que contavam histórias. Havia ouro, prata, bronze, vidro e pedras preciosas. Mas talvez o detalhe mais transformador fosse a criação do tesouro do templo como uma estrutura mais formal. Herodes reorganizou o local onde as ofertas e os dízimos eram armazenados, criando uma série de câmaras de armazenamento e áreas administrativas. Isto transformou o templo não apenas em um lugar de adoração, mas também em uma instituição financeira de considerável poder. Jesus fez uma observação muito significativa sobre isto, quando testemunhou a viúva oferecendo suas 2 moedas de cobre. Em Marcos 12, 41-44, Jesus reconhece que ela deu tudo o que tinha, enquanto outros ricos davam uma pequena parte de sua abundância. Este incidente revela como o sistema de ofertas do templo estava profundamente integrado à vida religiosa de Jerusalém. O trabalho de reconstrução continuou durante décadas. Herodes não viveu para ver o templo completado. Ele morreu no ano 4 a.C. e a construção continuou sob seus sucessores. Na verdade, o templo não foi totalmente concluído até poucos anos antes de sua destruição em 70 depois de Cristo. Isto significa que a maior parte da vida pública de Jesus, a maior parte do período apostólico, toda a atividade do templo durante aqueles anos cruciais, aconteceu em um templo ainda em construção. Esta é uma realidade humilhante e profunda. A estrutura mais sagrada de Israel era obra em progresso durante o tempo em que a salvação estava sendo oferecida ao mundo. Quando você compreende verdadeiramente o que Herodes construiu, você começa a perceber como este templo transformou não apenas Jerusalém, mas a experiência espiritual de um povo inteiro. O impacto desta reconstrução não era apenas material, era profundamente psicológico e espiritual. Jerusalém mudou de forma irreversível. Antes da reconstrução de Herodes, Jerusalém era uma cidade religiosa importante, mas não era verdadeiramente impressionante do ponto de vista arquitetônico. Os prédios eram funcionais, as estruturas eram antigas, tudo respirava tradição e antiguidade. Mas havia uma falta de grandiosidade, uma falta daquele sentimento de estar em um lugar verdadeiramente sagrado e extraordinário. Com o templo de Herodes, tudo isto mudou. Quando um peregrino entrava em Jerusalém, vindo de qualquer direção, o templo era a primeira coisa que via. Aquelas estruturas brancas e douradas brilhavam sob o sol, como se emitissem sua própria luz. Havia um impacto visual tão imenso que era praticamente impossível não sentir que estava entrando em um lugar onde o divino e o terreno se tocavam. Veja bem, isto é profundamente significativo. A percepção sensorial é uma parte essencial da experiência religiosa. Quando você entra em um templo e vê paredes de ouro, quando você caminha sob pórticos colossais, quando você sente a reverberação de vozes em câmaras acusticamente projetadas, você está sendo transportado. Seu corpo e sua mente estão sendo preparados para uma experiência transcendente. Isto é psicologia espiritual em sua forma mais pura, e Herodes compreendeu isto perfeitamente. A população de Jerusalém cresceu exponencialmente. Pessoas que antes hesitavam em fazer a peregrinação até a cidade sagrada, agora vinham em multidões. Durante as grandes festas, Páscoa, Pentecostes, festas dos tabernáculos, a cidade recebia centenas de milhares de peregrinos. O templo havia se tornado não apenas um local de adoração, mas também um destino de peregrinação. Isto atraiu comerciantes, artesãos, escribas, estudiosos de toda a região do Mediterrâneo. A economia de Jerusalém foi transformada. Os vendilhões que Jesus posteriormente condenou não eram vilões em contexto. Eram parte de um ecossistema econômico vasto que havia se desenvolvido ao redor do templo. Havia mercados de sacrifícios, câmbios de moedas, vendas de óleo, sal, madeira para os sacrifícios.
Tudo isto criava empregos, atraía riqueza, desenvolveu a cidade. Mateus 21:12 documenta quando Jesus expulsou todos os que compravam e vendiam no templo e derrubou as mesas dos cambistas. Este incidente revela claramente que havia uma estrutura comercial significativa estabelecida ao redor da experiência religiosa do templo, mas o impacto mais profundo era espiritual. O templo de Herodes criava uma hierarquia de espaços que guiava o adorador através de uma jornada de purificação e elevação. Você começava no pátio externo, onde os gentios poderiam entrar. Passava pelo pórtico real, caminhando entre aquelas colunas imponentes que faziam você sentir-se pequeno perante a magnitude da estrutura. Avançava para o pátio das mulheres, onde as mulheres judaicas podiam chegar. Mais além estava o pátio de Israel, onde apenas os homens judeus podiam entrar. E, finalmente, apenas os sacerdotes podiam ultrapassar a barreira e entrar no próprio templo. Esta progressão não era acidental. Era uma manifestação física e espacial de conceitos espirituais profundos. Quanto mais próximo você chegava do Santo dos Santos, a câmara mais sagrada onde a presença de Deus habitava, menos pessoas podiam entrar. Isto criava uma experiência onde a maioria das pessoas sentia a proximidade do divino, mas compreendiam também que havia mistério, que havia dimensões espirituais além de sua compreensão imediata. Romanos 3:25 fala sobre Jesus como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação refere-se especificamente ao conceito do Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote se aproximava de Deus uma vez por ano. O templo de Herodes mantinha viva esta compreensão arquetípica do que significa buscar reconciliação com o divino. Mesmo que a maioria dos judeus nunca pudesse entrar no Santo dos Santos, a sua existência, a sua presença arquitetônica, era um lembrete constante de que existe um espaço onde Deus se manifesta de forma particular. A qualidade das cerimônias religiosas também se transformou. Com espaços maiores, com acústica melhorada, com estruturas que permitiam maior visibilidade, as festas religiosas se tornaram eventos de uma magnitude que dificilmente podemos imaginar hoje. Dezenas de milhares de pessoas reunidas para celebrar as festas judaicas, todos em um espaço que parecia elevar suas consciências para algo transcendental. Os escribas e os fariseus, que frequentemente aparecem como figuras questionáveis nos evangelhos, muitos deles serviam neste templo ou frequentavam seus espaços diariamente. A própria existência de um templo tão magnificente criava uma estrutura de poder religioso e intelectual. Os estudiosos da lei se reuniam nos pórticos, debatiam interpretações, discutiam significados espirituais. Isto elevava Jerusalém também como um centro intelectual e religioso. Mas há uma ironia profunda aqui que os estudiosos espirituais raramente comentam. Quanto mais magnificente o templo se tornava, maior era também a possibilidade de que a atenção das pessoas se desviasse da verdadeira adoração para a admiração pela estrutura física. Jesus capturou isto perfeitamente quando, em Mateus 23, denuncia o formalismo religioso dos líderes judeus. Ele não estava condenando o templo em si, estava condenando a tendência humana de confundir a beleza da forma com a profundidade do espírito. A destruição do templo em 70 depois de Cristo não foi apenas uma tragédia política ou militar. Foi um colapso da estrutura que havia organizado a vida espiritual de Jerusalém por praticamente um século. Josefo, o historiador judeu que documentou a destruição, descreveu como os soldados romanos queimaram e destruíram sistematicamente aquele edifício magnífico. As pedras que Herodes havia trazido com tanto trabalho foram quebradas. O ouro foi derretido, e aquilo que havia durado menos de 150 anos foi reduzido a ruínas. Mas antes dessa destruição,
Antes dessa ironia final da história, aquele templo havia transformado Jerusalém de forma que reverbera até hoje. Ele transformou como as pessoas experimentavam o sagrado, transformou a economia da cidade, transformou a vida religiosa de um povo. E é dentro deste contexto, dentro desta magnitude espiritual, que Jesus caminhou e pregou seus ensinamentos revolucionários. O templo de Herodes não foi apenas uma construção de pedra e ouro, foi uma revelação de como o humano busca aproximar-se do divino através da grandiosidade e da beleza. Cada detalhe que exploramos hoje marca a história de Jerusalém e a própria vida de Jesus dentro daqueles espaços sagrados. Você agora compreende por que os discípulos ficaram tão admirados. Por que aquela estrutura tocou o coração de milhões de peregrinos. Obrigado por ter caminhado comigo através desta jornada reveladora. Sua presença aqui significa tudo. Agora, peço que você se inscreva em nosso canal para não perder as próximas revelações sobre os mistérios espirituais que moldaram nossa fé. Deixe seu like, comente este vídeo com suas reflexões e continue aqui na tela para descobrir os próximos vídeos que estão aparecendo. Que a sabedoria desses conhecimentos toque sua alma.